Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui, para compartilhar com os irmãos esse texto aqui, escrito pela irmã Eunice de Souza, chamado De Olhos Abertos. Este texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Sempre deixando claro que eu não sou teóloga e isto não é uma pregação. Eu pego aqui o nosso Manancial, que é um livro de devocional, e leio junto com os irmãos, tá bom? Bom, isto dito, vamos então pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre de olhos abertos, abertos para a Tua graça, para o Teu amor, para a Tua misericórdia, e que nós não sejamos cegos, mas que nós vejamos tudo em Ti. Amém. Bem, nossa leitura bíblica hoje está em Atos, capítulo 26, versículos de 15 ao 18. E diz assim, Então eu perguntei, quem é o Senhor? Isso é Paulo dizendo, né? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Então, esta é uma leitura que fala sobre a conversão, do irmão Paulo. Então, o Senhor escolheu para que ele fosse servo de Jesus, para que ele abrisse os nossos olhos. O versículo escolhido pela irmã Eunice de Souza foi o 18, que diz assim, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Amém? Bem, então o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo no coração dele, que era o quê? Era uma coisa que ele tinha como objetivo de vida, exalava pelos seus poros, era uma coisa assim, muito evidente, que era o quê? Ver todos os homens salvos, que todos os homens se salvassem. Ele recebeu essa mensagem diretamente de Jesus Cristo, e ele tinha esse desejo. Então o irmão Paulo não media esforços para trazer entendimento ao coração do rei Agripa, que era o rei daquela época, e também a Festo e a Berenice. Então, esse rei, Festo e Berenice, eles viram em Paulo que ele era inocente. Mas eles acharam o quê? Que era necessário levá-los... eles viram inocência em Paulo. Quem vê? Rei Agripa, Festo e Berenice. Enquanto que o Paulo, o que ele viu neles? A necessidade de levá-los ao conhecimento de Jesus Cristo. Então quer dizer o quê? Paulo estava sendo acusado, mas na verdade quem precisava de Jesus, quem era passível de condenação, eram os reis, Agripa, Festo e a Berenice. Em João 3,19 diz assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, o Evangelho, o poder da palavra, ele tem poder de abrir os olhos do homem que está na cegueira do pecado e trazê-lo de novo para a vida. Então, é um poder que só a palavra tem. Por isso que a Bíblia diz que a gente ouve e crê através do que? De ouvir, De ouvir o que? A palavra de Deus. Então, o Evangelho tem o poder de abrir os olhos dos homens e sem Jesus o homem permanece nas trevas do pecado e com Jesus o homem passa a viver a luz. Uma vida limpa, transparente e sem medo. Então, não é que a pessoa nunca mais vai pecar, não. Ela vai pecar sim, mas ela vai se arrepender a cada vez que ela pecar, a cada vez que ela cair
num lugar onde Jesus Cristo não se agrada, o Espírito Santo vai lembrar, né? Jesus é a luz do mundo, já está lá em João 8,12. Diz assim, de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, é a luz da nossa vida. O homem que se envergonha do que faz, mas não quer mudar de vida, fica longe de Jesus, né? Porque muita gente fala assim, eu sei que eu faço as coisas erradas, mas eu sou assim mesmo, né? Então não quer mudar, quer ficar daquele jeito. Percebe que está fazendo a coisa errada, mas não quer mudar, né? Então não quer ir para a luz, né? Então vai continuar longe de Jesus, vai continuar na escuridão. E essa pessoa ele encontra várias maneiras de enganar a si mesma. Ele diz que crê em Deus, mas não busca refúgio no único caminho, que é Jesus. Quantas pessoas, né, a gente conhece que fala assim, não, eu acredito em Deus, nossa, Deus é tudo pra mim. Só que faz as coisas do jeito que quer, do jeito que dá na cabeça, né? E o Evangelho nos convida a olhar para Jesus enquanto o homem está afastado de Deus, ele permanece sob o poder de Satanás, sendo dominado pelo pecado. Então o Senhor vê isso, que nós somos dominados pelo pecado, que nós estamos sem referência, estamos indo cada vez de mal a pior. E o Evangelho faz o quê? O Evangelho quer dizer boas novas. Então ela vai trazer você daquela escuridão para a luz. Então as suas escolhas se baseiam na sua vontade e não na vontade de Deus. O Senhor não vai descer lá do céu, não vai te dar uma voadora gospel e fazer você acreditar na marra. Não, isso é uma escolha sua, a prerrogativa é sua. A palavra está aqui para quem quiser ouvir. Você ouve e faz a sua escolha, entendeu? E, obviamente, você vai arcar com a sua decisão. Mas conhecendo a verdade, essa pessoa será liberta. Então, isso está em João 8,32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É o que Jesus Cristo está dizendo. Então, somente por Jesus o homem poderá voltar para Deus. Não tem outro caminho, né? Muitas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Só Jesus Cristo pode te levar para Deus. Então, você tem que se posicionar, você tem que reconhecer o sacrifício que ele fez na cruz, reconhecer que ele levou sobre si os seus pecados e dizer com a sua boca, Jesus, eu acredito no sacrifício que o Senhor fez por mim. Confessar os seus pecados, porque a Bíblia diz que se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos transformar totalmente. Então, somente Jesus homem pode fazer com que nós tornemos para Deus. Essa é a verdade que precisamos contar ao mundo, para que os seus olhos sejam abertos. Então, é dever do homem fazer a escolha, mas é dever do cristão, né, levar a palavra de Deus a toda criatura, para que eles tenham a oportunidade de sair da escuridão para aquilo que a gente chama de maravilhosa luz, que é Jesus Cristo, ok? Bom, nosso manancial termina assim. Nós estamos exalando o desejo de salvação para todos os homens. O apóstolo Paulo exalava, né? Todas as pessoas que se aproximavam do apóstolo Paulo ouviam a palavra de Deus. Será que nós estamos também agindo como o irmão Paulo? Será que as pessoas que chegam perto de nós ouvem o que Jesus fez por nós? Bem, essa é uma pergunta que não quer calar. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.